Eu quero agradecer o convite da Coordenação de Saúde Mental do Estado do Amazonas e da FUNAI para essa fala com vocês sobre as questões de saúde mental nos povos indígenas. O tema que hoje nós vamos abordar, eu fiz uma proposta e a coordenação entendeu que era adequado, que eu falasse sobre as perspectivas de manejo intercultural do sofrimento em territórios indígenas. E aí eu vou trazer para vocês algumas falas inicialmente do que seria importante a gente ter em mente quando a gente vai tratar de saúde dos povos indígenas. A primeira questão é o que é atenção primária. Atenção primária, muitas pessoas, de forma equivocada, pensam que é uma atenção simples, uma atenção de problemas muito triviais, uma atenção que pode ser resolvida de qualquer forma por qualquer pessoa. E aí a atenção primária não é bem assim. A atenção primária é aquela primeira atenção, a mais importante, que se for desencadeada de forma adequada, perto de onde as pessoas moram, não vão permitir que muitas pessoas tenham necessidade de serem tratadas em outros locais. Ou seja, no caso dos povos indígenas, que não haja necessidade de remoção e que não haja complicações. Eu queria dar um exemplo que todos conhecem. Por exemplo, o parto. A mulher que é bem acompanhada desde o começo, até onde eu aprendi, nos povos indígenas, a descoberta da gravidez é primeiro do que a gente, nas áreas da população branca. Geralmente, uma mulher grávida tem descoberto a sua gravidez no segundo para o terceiro mês. Geralmente é aí que começa o pré-natal. Na maioria dos povos indígenas, desde o começo da gravidez, a parteira, ela reconhece o pajé, o sábio, o povo velho da comunidade indígena já reconhece que tem uma gravidez que precisa ser cuidada. Então, até onde eu sei, o acompanhamento da gestação começa bem mais cedo nos territórios indígenas, nas comunidades indígenas e nas aldeias. Então, essa é uma atenção primária, que é aquela que precisa começar logo, que está perto da população. A outra questão é sobre o que é a saúde mental. A saúde mental, eu me lembrava quando estava pensando o que ia falar para vocês, quando eu era pequeno, à noite, que a cantiga de niná que a gente tem em Terra de Branco, que é de noite cantar para a criança dormir, dorme menino, eu vou cantar para você dormir e você vai ficar tranquilo. Então, essas coisas, desde o começo que existe na vida da gente, são coisas protetoras que a comunidade tem para evitar que a gente sofra muito ou que a gente tenha medo. Então, tanto na área dos brancos como nos territórios indígenas, principalmente o povo mais velho, tem estratégias de tranquilizar, de acalentar, de deixar bem as pessoas quando estão ansiosas, com medo, ou quando eles querem deixar a gente preparado para dormir. Então, desde essa história da tranquilização para o sono até numa situação de sofrimento que a gente pode ter muito grande e como é que o povo maneja essas questões do sofrimento. A questão da dor, eu queria colocar para vocês, qual é o papel da dor? A dor é uma coisa boa, a dor é uma coisa ruim? O sofrimento a gente deve evitar completamente ou eu preciso aprender a lidar com esse sofrimento? Aí eu pergunto a todos vocês o que é que vocês acham, se é possível nascer uma criança sem a mãe ter aquelas contrações, que de alguma forma provocam dor nela, mas chega um tempo que é preciso que a criança nasça. E nesse sentido, ela tem umas contrações, ela é incomodada por aquilo. Aliás, a mulher é incomodada durante os 9 meses pelo peso que ela tem que carregar. Se ela continua na roça, que ela continua carregando o paneiro, ela vai aumentar o esforço que ela precisa fazer. Durante a gravidez, que ela está gerando uma nova vida, ela está criando uma criança que precisa nascer saudável e ela não deixa de sentir o peso do trabalho, as dificuldades que ela precisa enfrentar ainda com a vida que está carregando dentro, mas ela tem que lidar com aquilo.
Quando o sofrimento é intenso, como, por exemplo, no caso, quando a gente perde alguém querido, quando morre alguém na vida da gente, isso leva mais tempo. Na medicina, que a gente nem de perto compreende tudo, como muito conhecimento antigo do povo indígena domina, a gente já acha que é preciso levar 9 meses até que a pessoa que sofreu a perda de uma pessoa importante e querida seja reparada de alguma forma, diminua o sofrimento e a tristeza. Então, é interessante que a gente leva 9 meses para uma gravidez e também leva 9 meses, em média, para uma perda, que seria o luto sobre a perda de alguém querido que a gente tem. E não acontecerá antes. Não é bom que nasça a criança antes de completar os 9 meses. E não se espera também que uma pessoa que perdeu uma pessoa querida, o pai, a mãe, um filho, fique boa do sofrimento, se acabe a tristeza no outro dia. Então, vai levar algum tempo até que essa situação esteja reparada. A maneira como as populações lidam com o sofrimento muda. Então, algumas pessoas acham, na nossa medicina, por exemplo, a medicina dos brancos, se acredita que é preciso suprimir a dor, é preciso suprimir o sofrimento. Ora, aí eu quero lembrar vocês que estão envolvidos com as questões de saúde da população indígena sobre a hanseníase. E não sei se todos sabem, antigamente chamado lepra, mal de Hansen. E uma característica da doença é que a pessoa vai perdendo a sensibilidade, ela deixa de sentir dor. E isso, de alguma forma, acaba prejudicando, porque a pessoa vai botar a panela no fogo, não sente que tem o calor queimando e queima o braço. Então, a falta da dor ali, dessa sensação, é prejudicial para a pessoa. Parece que a gente não deveria acreditar numa coisa como essa que eu estou falando, né? Que a dor é uma coisa necessária, o sofrimento é uma coisa boa, mas, de alguma forma, se a gente não tivesse medo, por exemplo, quando a onça faz aquele barulho dentro da floresta, provavelmente muita gente já teria sido comido antes da hora. Se a gente não tivesse medo de ser atropelado, a gente não olhava para um lado e para o outro na rua quando a gente ia ultrapassar. Então, o sofrimento e a dor também, de alguma forma, ajudam a gente a se proteger. Eu não sei se, por exemplo, o povo indígena, creio que muitos sabem, o povo Sateré tem um rito, que é o ritual da tucandeira, que envolve a picada de formigas, são 100 formigas em cada uma luva, e não acredito, não é um ritual de perversidade para maltratar, para fazer sofrer. Na realidade, é um ritual para preservar a força, para desenvolver a estrutura de coragem dos guerreiros. Então, nós temos mecanismos que ajudam a gente a sustentar nossa coragem e a nossa força enquanto dura a nossa vida. Portanto, essa história de tentar evitar que as pessoas sofram, que deixar as pessoas sem sofrer, pode ser uma maneira da gente tornar as pessoas fracas. Se a pessoa... Por que o povo velho tem mais esperança, é menos aperreado do que o povo mais jovem? Porque eles já passaram por muitas dificuldades, eles já enfrentaram muitos problemas, viram pessoas nascer, viram pessoas morrer, e por conta dessa experiência deles, eles conseguem entender que ora as coisas vão bem, ora as coisas vão mal. E a gente tem que continuar levando a vida. O conhecimento tradicional dos povos indígenas, na Amazônia brasileira, estudos da arqueologia dizem que tem 10 mil anos que nós temos pessoas aqui morando. E aí eu costumo dizer que para a medicina, eu sou médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, eu ensino os futuros médicos a aprenderem medicina, e eu lembro a eles, e os agentes indígenas de saúde também, nós estamos tendo um curso de formação de agentes indígenas
junto com a Escola Técnica Federal, a Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, e a Universidade Federal do Amazonas, que o conhecimento da gente na medicina só tem 80 anos. Olhem só que diferença. 80 anos é o que a gente conhece de ciência, que a gente usa para tratar no mundo dos brancos, como se tudo que existisse a gente já pudesse compreender e cuidar. E os povos indígenas já existiam há mais de 10 mil anos e, de alguma forma, lidavam com esses problemas. Como é que, sem conhecer a medicina científica, sem conhecer tanto o medicamento que a gente tem, a indústria, a injeção, comprimido, como é que a gente tinha tantas pessoas vivendo aqui? Os estudos da arqueologia sobre a Amazônia dizem que nós tínhamos mais ou menos 10 milhões de pessoas morando nessa bacia desse grande rio. Ora, ainda hoje nós não temos 10 milhões de pessoas no Amazonas. Nós temos 4 milhões e 600 mil habitantes entre a capital e o interior. Ou seja, naquele tempo nós tínhamos mais pessoas vivendo do que nós temos hoje. E para ter tanta gente vivendo, era preciso que a gente tivesse, principalmente, alimentação para todas essas pessoas, e os estudos dizem que os povos amazônicos não eram somente agricultores, não atuavam somente nos campos da várzea, mas eles eram exímios caçadores, eles eram agricultores também, que eles dominaram a floresta, trouxeram para fora da floresta espécies vegetais, animais, peixes, arquitetura para criar armadilhas para pegar peixes. Então, quelônio, eu fico desconfiado que o igarapé da água tão gelada era o refrigerador dos povos indígenas. Então, eles guardavam ali, em alguns lugares, alimento para no tempo que era escasso. Todos nós sabemos que no nosso estado nós temos 2 tempos, pelo menos. Um tempo em que a gente tem a floresta inundada, então tem lugares que a planície de alagação, ou seja, o lastro da água vai até 200 quilômetros para dentro da terra. E nesse momento, então, os peixes vêm e chegam até lá e eles colocam lá, quando eles defecam, as sementes que, quando a água baixar, vão nascer naquele lugar. Da mesma maneira, nesse tempo de cheia, a caça fica mais perto da população. Então, é possível se alimentar da caça. Mas na época que está seco, a gente não tem a caça perto. Na época da seca, as pessoas sabem, os povos indígenas sabem que é tempo de pescar em muito lugar, porque fica pouca água, os peixes ficam ali perto, é mais fácil de pegar do que no tempo da cheia, que eles estão difíceis. Então, existem as plantas da várzea, que crescem na época da seca. Existem os frutos que acontecem em tempo diferente durante o ano inteiro. De maneira que esse conhecimento sobre as frutas, os animais, a pesca, eram conhecimentos que protegiam os povos indígenas e ajudavam eles na proteção das questões de saúde. Para ter, eu volto a dizer a vocês, 10 milhões de pessoas vivendo, não tinha hospital naquele tempo, não existia injeção. Era preciso que essa capacidade que os povos indígenas tinham de cuidar da saúde fosse muito capaz de resolver a maioria dos problemas e evitar que todo mundo morresse. O que aconteceu que traz a situação que nós conhecemos hoje de saúde dos povos indígenas foi, primeiro, a pólvora, o chumbo, quando os europeus invadiram o Brasil e, com suas armas, mataram muitos indígenas. E ali não mataram somente pessoas, mas mataram também gente que conhecia o manejo da floresta. Pajés, tuiçais, nães, xamães, que dominavam as propriedades das plantas da floresta, que conheciam as raízes, as águas, os tempos, o tempo de colher a folha, o tempo de pegar o animal, o fel de algum animal, o fígado de algum... Aquelas propriedades que a natureza
tinha levado muito tempo até eles aprenderem, e eles morreram também com esse tempo de chumbo, esse tempo de pólvora. Então, uma parte do conhecimento se tornou perdida, porque morreram vários dos velhos que dominavam esse conhecimento da floresta. Uma outra parte foram as doenças que a gente trouxe. Os europeus trouxeram a sífilis, trouxeram o sarampo. Todas essas doenças mataram muitas pessoas. Então era difícil que aquela forma de cuidar da saúde anterior, o manejo que os indígenas tinham para tratar dos problemas que eles viviam com eles, desse conta agora dessas coisas estranhas que estão chegando na Terra. Então, nós tínhamos dois mundos completamente diferentes. Nós tínhamos o mundo do povo indígena que vivia aqui tranquilo, integração perfeita com a natureza. E aí você diz, mas que mundo é esse? Se a gente reparar as fotografias, os filmes dos povos recém-contactados, há pouco tempo passou na televisão, olhe para as crianças, olhe para as mulheres, repare a pele deles, como é, perfeita, todos são nutridos, a pele não tem ferida, não tem arranhão, não tem gente desnutrido, né? Não tinha história de tanto uso de droga, de embriaguez, porque eles estavam em equilíbrio com a natureza. Então, para aquela situação de separação, para aquela situação de integração e de sustentabilidade, a medicina que eles tinham, as práticas culturais que eles tinham, eram suficientes para promover a proteção. No momento em que começa a acontecer os encontros, e hoje nós temos sociedades indígenas que têm diversas gradações de encontro com o povo branco. Desde aqueles, nós podemos encontrar em algumas aldeias, que não têm nenhum contato com os povos isolados do Vale do Javari, onde tem a maior ocorrência de povos isolados indígenas do mundo, até pessoas que já estão falando inglês, estão fazendo doutorado dentro das universidades. Então, nós temos vários tempos de encontros diferentes dos povos indígenas com a nossa sociedade. E aí, eu quero colocar para vocês o que eu aprendi com uma liderança indígena, um pajé, que ele falou para mim assim, professor, para os problemas do nosso povo, da nossa gente, que é da nossa terra, os nossos remédios funcionam. Mas para essas doenças que os brancos trouxeram para aqui para dentro, nossa medicina não conhece esse caminho. É alguma coisa parecida como, por exemplo, barragem, né? Barragem não existe no universo dos povos indígenas. O que é uma barragem? E tudo que ela faz com o meio ambiente. Aprisiona os peixes, desvia o curso da água, altera os caminhos por onde se pode andar, cobre as áreas onde havia coleta de fruto, os terrenos que eram usados para a agricultura. Então, é uma tragédia. Como é que os indígenas vão lidar com a barragem? Que no universo deles não tinha. Que no tempo deles não tinha uma coisa tão grande, tão monstruosa. Claro que existia as mudanças do tempo, mas a cheia vai chegando, a seca vai descendo, não é de repente dessa forma. Então, da mesma maneira, espero que vocês tenham compreendido essa fala sobre a abordagem em relação aos cuidados que eram tomados pela população com o seu povo, tem as questões do sofrimento, que era manejado, que as pessoas tinham como cuidar das feridas, tanto das feridas físicas, como as feridas do sofrimento. Mas nessa questão particularmente, nós estamos dando uma grande volta para chegar num conhecimento e num saber que os povos indígenas já detêm, que é a importância da espiritualidade no manejo do sofrimento. Que agora que nós que estamos nas universidades, os médicos, os pesquisadores, os cientistas, estamos começando a compreender que o tratamento que a gente descobriu e achou que era importante, como os medicamentos antidepressivos, os medicamentos ansiolíticos, os tranquilizantes, não são suficientes, não conseguem dar conta de todo o sofrimento
que a pessoa tem e eles sozinhos não conseguem tratar. Então, eu trouxe um dos livros que tem aqui, é um estudo que existe, se eu conseguir encontrar, que existe já evidências científicas de que as medicinas tradicionais sagradas, elas tinham componentes importantes para ajudar as pessoas a melhorar com o seu sofrimento. O povo, também nós temos escritos, o Durvalino escreveu sobre a mitologia de povos do Alto Rio Negro, que compreende isso também. Também nós temos aqui outros livros que tratam disso e que tratam do conhecimento sobre a Amazônia. Então, eu quero dizer para vocês com isso que a forma como as populações que hoje ainda estão existindo no Amazonas costumavam usar para lidar com seus problemas de saúde também existiam para lidar com o sofrimento. E aí o que me parece hoje, eu não sou nenhum cientista ainda para dizer, afirmar categoricamente que o que eu considero é a verdade, mas o que parece é que essa nova medicina trazida, que invade os territórios indígenas, ela provoca, de qualquer forma, uma dependência do que vem de fora. Então, eu agora preciso ter aquele comprimido que vem de fora, eu preciso ter o hospital, que é de fora, não é da nossa aldeia, não é do nosso viver, porque eu passo a depender das coisas que estão fora do alcance da comunidade. E isso, então, me parece que cria uma relação e uma situação insustentável, porque aquilo que você precisa trazer de fora, aquilo que você está dependente do que não está ao alcance da população, é, de certa forma, insustentável, porque não se reproduz dentro da comunidade. De maneira, então, que os rituais sagrados de cantos durante a noite, de dança, os chás, as bebidas, as comidas, as prescrições, que nós sabemos que cada povo também, essa é uma outra coisa a considerar importante. Não é a mesma medicina para todos os povos. Não é o mesmo saber que vai atuar no povo Saterê-Maué, no povo Marubo, nos Matis. Cada um tem um corpo de conhecimento diferente, uma história diferente de aprendizagem, de como manusear o sofrimento. Então, o manejo não é assim. Como nós vamos abordar a questão da saúde mental nos povos indígenas? Não é uma coisa simples, não é uma coisa igual para todos. Em cada uma das diversas etnias, nós temos aqueles saberes e aquelas pessoas que tratavam do consolo, da tranquilidade, do manejo do sofrimento, e esses saberes diferentes precisam ser considerados. Então, se nós vamos estruturar um processo de cuidado, da atenção ao sofrimento, se nós vamos tentar melhorar a saúde mental dos povos indígenas, em primeiro lugar, creio que é importante lembrar o que é que a história trouxe para nós. Ou seja, eram pessoas que viviam numa condição adequada. Quero lembrar que a gente tem o Stuart Hall, escreve sobre isso, a identidade na pós-modernidade. O que é que nós temos hoje? Nós temos agora um indígena que ele vem para a cidade e ele volta para o seu território, então ele é um indígena que está na cidade e não deixa de ser indígena, e ao mesmo tempo também eu tenho aquelas diversas encontros com a sociedade. O indígena que não fala português, o indígena que fala só na sua língua. Então, isso me faz com que eu tenha vários encontros diferentes, situações de encontro com a sociedade. E isso é muito possível que leve a graus diferentes de sofrimento. Onde talvez a gente possa ver isso configurado? Os estudantes indígenas que vêm para a cidade. Uma grande quantidade deles abandona o estudo. E não é que eles não tenham capacidade de acompanhar o estudo, porque a maioria dos indígenas
Se tivesse a chance de ter um suporte na escola, se ele tivesse a chance de ter apoio psicossocial, ele está num lugar completamente estranho. Uma coisa é como se você perguntar ao peixe se dentro d'água ele está molhado. O peixe não vai se sentir molhado dentro d'água. Agora, qualquer um de nós que pular na água vai se sentir molhado, porque não é o lugar da gente. Então, num lugar tão diferente quanto é a cidade, quanto é a universidade, aquele estudante indígena sofre muito pela saudade do seu povo, pela dificuldade que ele tem de compreender a maneira como o povo da cidade pensa, né? Na aldeia, na terra indígena, é mais importante olhar de longe, conhecer, ter a vista para longe. Por exemplo, eu preciso ver se os peixes estão ali, onde é que vai passar o cardume do outro lado, que eu vou pegá-los ali. Se a folhagem está se movimentando, quanto tempo de distância a onça está daqui, pelo barulho dela. Na cidade, se você vai passar entre um carro e outro, lá vem uma moto que pode lhe bater. Então, para nós, na cidade, ter uma vista de perto é mais importante, para não cair no buraco da calçada, para não ser atropelado pela morte. E lá, o olhar de longe é mais importante. Então, é diferente estar na cidade e é diferente estar na aldeia. O manejo, então, eu me lembro, eu falei para um estudante aqui, está fazendo mestrado aqui, que o remo, por exemplo, eu queria tomar como exemplo o remo. Eu perguntava, o que é que pode nos ajudar mais numa aldeia a sair do lugar da gente? É o remo. O remo é a coisa mais preciosa que tem no interior para mudar uma situação. Tanto que, em alguns lugares, até nos ribeirinhos também, cada remo é de uma pessoa. Tem o remo do avô, o remo do pai, o remo da pessoa. É um remo individual, que é uma maneira da pessoa sair do lugar. E na cidade, para que serve um remo? Eu acho que o remo na cidade pode servir para enfeitar uma parede. Se alguém fizer uma raiva muito grande, talvez eu possa bater nele, aí talvez eu seja preso, mas não tem uma utilidade prática um remo. Pode ser vendido como artesanato. Mas nas aldeias, nos lugares mais longes, onde não tiver rabeta, onde não tiver voadeira, ou se tiver rabeta e voadeira e não tiver gasolina, pode ser o remo a coisa mais importante para salvar. Ele pode ser mais importante do que um médico lá. Então, as ferramentas que nós temos para trabalhar, elas são importantes quando elas estão ao nosso alcance. Se eu posso ter perto de mim, se eu sei usá-la, ela é importante. Então, eu acredito que não é adequado que a gente, quando falar em abordagem de saúde mental para os povos indígenas, em primeiro lugar, não pode ser uma abordagem igual para todos os povos. Então, é preciso que a gente converse com os sábios, com os velhos, com as lideranças, com os agentes indígenas de saúde, com os falantes da língua, que têm a memória mais antiga do cuidado, para perguntar deles como era que esse sofrimento era manejado com a população mais antiga, pelo povo mais antigo. Eu me lembro que lá no sertão, onde eu morei, fui criado até meus 8 anos de idade, todo mundo que estava sofrendo assim com medo, pegava um copo de água, botava 3 colheres de açúcar, mexia e dava para beber. Uma garapa. Oh, que alívio, a pessoa ficava tranquila ali. Então, era garapa para todo mundo que estivesse sofrendo. E as festas também, né? Porque a dança, a música, o caxiri, esses encontros com a família, o reencontro com os parentes, faz parte também da vida, porque a gente não pode viver só de tristeza, a gente não pode viver só de dificuldade. Então, a cultura é o elemento mais importante da proteção e do manejo do sofrimento nos povos indígenas. Eu não posso achar que eu vou cuidar de saúde mental dos povos indígenas botando dentro de seus territórios, em cada um de seus territórios, uma farmácia cheia de medicamento. Porque acho que é importante deixar claro aqui qual é a diferença que a gente deve fazer entre medicamento e remédio, né? Eu pergunto assim, se você está sofrendo porque está desiludido, perdeu o amor da sua vida, qual é o remédio para isso?
É um comprimido tranquilizante? Não, claro que é um novo amor. Arranja um novo amor que você fica bom disso aí. Está sofrendo porque perdeu o amor, né? Se você está sofrendo porque perdeu um ente querido, perdeu o pai, perdeu a mãe, não adianta botar outra pessoa no lugar que ela não vai substituir. Uma fotografia não vai substituir. Só o tempo pode reparar essa dor. Então, o remédio também, no caso, não é um comprimido, não é uma injeção. É o tempo para fazer a gente deixar de sofrer com aquela perda que foi tanto importante. Porque os outros também, que virão depois de você, têm que ter um mecanismo de aliviar seu sofrimento quando você for embora. Eles não podem ficar sofrendo a sua falta o resto da vida deles, porque eles precisam cuidar de outras coisas. E você, então, tem que passar por esse tempo do sofrimento que é manejado culturalmente de forma adequada. Então, creio que para todos é importante levar em consideração que a cultura de cada povo é a coisa mais preciosa que ele tem para cuidar da saúde mental. Porque foi assim que foi cuidado durante tanto tempo. Nós não temos história de loucura de hospital psiquiátrico em áreas indígenas, nós não temos essa história. Nós temos problemas com a bebida, que é uma coisa grande, de grande importância a ter enfrentado. Mas o problema com a bebida é a questão da velocidade do encontro dos povos com a sociedade nacional. Culturalmente, as bebidas eram usadas em tempo de festa, tinha que convencer as mulheres que estavam no tempo de fazer, era um preparo demorado, ninguém chegava num supermercado e encontrava um monte de garrafa de cachaça, 15 tipos de cerveja diferentes. Então, o tempo era outro. E as pessoas que vêm para a cidade, os indígenas, nesse encontro, sofrendo pela distância de sua terra, de sua gente, de sua cultura, de sua história, alguns deles têm problemas sérios com a bebida. E essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar para enfrentar. Mas eu quero reforçar o padrão, não trouxe para cá uma proposta, de uma ideia de medicalizar os indígenas. Fazer um suco de diazepam, de um remédio controlado para todo mundo. Não é assim que nós vamos cuidar da saúde deles. Não quero abrir mão também de algum conhecimento que a ciência médica tem e que pode ajudar em algumas circunstâncias. Uma pessoa que tem uma crise psicótica, que tem um surto, que esteja emocionalmente desequilibrada, ela pode ser que precise de alguns dos medicamentos que nós desenvolvemos. Mas o medicamento somente não dará conta. É preciso que as equipes que trabalham na atenção à saúde indígena reconheçam, não é assim, se der, chame o pajé. Dá para perguntar se a parteira vem, que ela conhece de planta. Não é se der. Faz parte e é necessário esse manejo intercultural. Eu pensei que seria mais ou menos assim. Eu tenho a água e eu tenho o óleo. Vamos dizer, nós precisamos comer e beber. Eu não posso só beber água, porque não vai dar certo. E eu não posso somente comer sem beber água. Em alguns momentos eu preciso mais de água do que de comida. E em outros momentos eu preciso mais de comida do que de água. E às vezes eu preciso mais e menos de cada um deles. É mais ou menos assim que eu compreendo esse manejo intercultural da atenção ao sofrimento. Tem momentos que eu preciso do comprimido. E depois eu vou precisando menos dele e eu preciso mais de apoio. O apoio da família, o apoio dos velhos, as rezas, os benzimentos, as orações, os cantos. E eu acredito, pelo que eu vi nas experiências que eu tive, principalmente na terra do povo Saterê Maué, onde eu fui professor na licenciatura intercultural da UFAM, que é na fala originária dos povos, é naquelas pessoas que ainda dominam a língua que está o mais importante conhecimento sobre como lidar com essas situações. Porque parece que quando a gente chegou com o conhecimento da gente, da medicina, do enfermeiro, do psicólogo, dentro das aldeias, a gente pisou por cima do que existia ali. A gente não levou em consideração
que até ali eles chegaram, depois de tanto tempo, vivendo aqui, história de 10 mil anos da existência de povos aqui no Amazonas, e não existia psicólogo, não existia médico, não existia hospital psiquiátrico, não existia diazepam. E eles conseguiram, de alguma forma, manejar. Como não seria hoje, que além de todo esse seu conhecimento, nós trazemos algumas contribuições, alguns medicamentos que em determinadas circunstâncias podem ajudar, como, por exemplo, numa situação que às vezes é confundida e culturalmente ela pode ser interpretada de diversas maneiras, do manejo da epilepsia, que não é uma condição psiquiátrica, é uma condição neurológica, mas que existe algum conhecimento científico hoje da medicina moderna que pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque a maioria das pessoas pode viver sem ter crises, se for adequadamente tratada, se houver um manejo com o uso adequado do medicamento no tempo certo, o tempo todo. Do que eu aprendi nas conversas que eu tive com sábios, com gente velha, com pajés, com parteiras de áreas indígenas, eu nunca me senti incomodado por eles como médico, nunca me senti. De dizer assim, ele está tomando o meu lugar, eu não vou considerar isso, que ele não sabe de nada. Eu nunca me senti invadido. Pelo contrário, eu acho que às vezes nós somos mais desrespeitosos com os povos indígenas, com seus saberes e com suas práticas. Porque eu vi mais ou menos dizerem para mim assim, olha, doutor, esse menino aqui tem que ser cuidado pelo senhor, porque a medicina da gente não dá conta. Então, ele faz tudo o que está ao alcance dele e quando ele percebe que não está nas possibilidades do conhecimento, ele procura o médico. Da mesma maneira, nós deveríamos compreender que tem coisas que vão para além da parte física. A espiritualidade hoje é um componente estudado, existem algumas faculdades de medicina que já colocaram a disciplina como obrigatória para você compreender. Não é você ter uma religião, não é você catequizar a pessoa, mas existem coisas transcendentes que ajudam a vida da gente, que dão esperança para a gente suportar as dificuldades que a gente está passando. E esse componente é importante, mas esse componente não está dentro de uma caixa de comprimido, não está numa internação hospitalar. Esse componente está na cultura. E esse componente cultural será encontrado nos territórios indígenas, nas aldeias, nos saberes antigos, com as pessoas velhas, porque hoje quase ninguém quer saber mais dos velhos. E eles, então, não são ouvidos, as pessoas não querem aprender a sua língua em alguns lugares, vários povos estão retomando, as escolas indígenas estão retomando o ensino bilíngue para voltar a falar a sua língua e manter o conhecimento cultural que só o conhecimento da língua pode permitir ser alcançado. Então, eu creio que no desafio que é grande para nós, na questão da saúde mental para os povos indígenas, nós precisamos considerar, primeiro, que nós temos uma dificuldade muito grande porque nós temos várias situações diferentes. No Amazonas, nós temos relato de 160 povos diferentes. Quase todos eles deverão ter maneiras singulares, especiais de lidar com o problema da dor e do sofrimento. Com certeza. Então, assim, é preciso respeitar essas diversidades. Além dessa diversidade de populações, eu tenho também os diferentes tempos de encontro dessas populações com o povo da cidade. Então, eu tenho gente completamente isolada, que nunca entrou em contato, e tem gente que estuda dentro da universidade. E para cada uma pessoa dessa, eu vou ter compreensões diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, talvez. Mas eu quero deixar claro aqui que aquilo que eu acredito, eu sou médico, eu tenho 35 anos de formado, atuei em todos os níveis da assistência, atenção primária, fui médico da estratégia de saúde da família, atendi pacientes
em hospitais, em pronto-socorro. Atualmente trabalho com a questão de formar os estudantes de medicina, levá-los para o interior para integrarem-se às equipes, e eu sempre digo para eles, você também tem coisa a aprender para as pessoas com as quais você vai lidar e com as quais você deve trabalhar para melhorar a saúde. Não adianta acreditar que só a equipe da saúde vai poder melhorar a atenção da saúde da população sem o envolvimento dessa rede de sustentação e proteção baseada na cultura que está no território. Não quero deixar de abordar também, porque como nós estamos falando com profissionais de saúde, gerentes das questões que dizem respeito aos povos indígenas, da questão do suicídio. E na questão do suicídio, assim, é o último grau de sofrimento, um desespero total, que a pessoa não vê saída. Por que eu digo que é um grau de desespero total? Porque já se sabe que em mais de 90% dos casos, ou seja, de cada 10 pessoas, 9 pelo menos, nós conseguiríamos evitar que ela finalizasse aquela ideia que ele vai tendo. Tem um sofrimento grande, depois começa a pensar em se matar e acaba, muitas vezes, se matando. E a gente já sabe que, na maioria das vezes, de cada 10 casos, 9 nós poderíamos evitar. Se a pessoa tivesse a oportunidade de falar sobre esse sofrimento que ela está sentindo. Que, inclusive, por exemplo, a gente pode trabalhar junto com os professores. Muitas vezes, os estudantes estão começando a tirar nota baixa e o professor pensa que ele é desatencioso, que ele é burro, que ele é vagabundo, ele não quer aprender. E, na realidade, ele está passando por um sofrimento ali muito grande e ele não tem chance, nem ele tem tempo de falar sobre aquilo. De modo que, se a gente tem uma mudança de comportamento nas pessoas, a pessoa começa a ficar calado, começa a faltar ao trabalho, começa a deixar de fazer aquilo que gostava de fazer, começa a descuidar da aparência, não liga mais como está, não procura mais os colegas, tem alguma coisa errada lá. Você pode até não saber o que é. Dar diagnóstico de sofrimento, de problema na área de saúde mental não é uma coisa simples, nem para os médicos, nem para os psiquiatras, porque às vezes quando a gente começa a tratar o paciente, depois de algum tempo é que começa a descobrir o que realmente está acontecendo com ele. Então, muitas vezes o diagnóstico inicial não é o diagnóstico que a pessoa tem. Quando vai melhorando, quando vai conversando, é que a gente vai entendendo realmente do que se trata e muitas vezes se muda de diagnóstico. Então, nós não podemos acreditar que o sofrimento das pessoas pode ser manejado sem ele ter um grupo de pessoas que o apoie na cultura, de forma cultural. De certo modo, então, o sofrimento cada vez maior de pessoas que pode levar a uma ideia de suicídio e morte, ele tem que ser identificado pela comunidade. E a comunidade sabe que tem alguma coisa errada. Pode não saber como lidar. Então, ter uma rede que possa definir, detectar, reconhecer que tem um comportamento diferente, é a coisa mais importante do que ter um bocado de laboratório para fazer exame, porque eu afirmo a vocês que na área de saúde mental não existe exame de laboratório para diagnosticar. Quem mais pode ajudar é quem vive perto do paciente. Então, são aquelas pessoas que convivem com ele, que sabem que está acontecendo alguma coisa diferente. Eu volto a insistir, pode não saber do que se trata, mas sabe que tem alguma coisa errada e pode buscar socorro. E como agora todos sabem que mais de 9 de cada 10 pessoas a gente pode evitar que a pessoa se mate, que é a situação mais grave do sofrimento, é quando não há mais, a pessoa não acredita que tem mais nenhuma possibilidade. Quero lembrar para todos que o suicídio é anunciado, não é surpresa. A pessoa fala que vai fazer isso, de maneira, então, que os amigos, os conhecidos, os colegas, os vizinhos podem perceber primeiro do que o serviço de saúde
primeiro do que o enfermeiro, do que o médico, que tem alguma coisa errada lá, que nós precisamos dar conta daquilo o quanto antes. A outra recomendação nesse cenário, que a equipe multidisciplinar, no seminário que nós fizemos em Brasília sobre prevenção do suicídio, que é importante trabalhar com as populações indígenas, é que não se divulga a cena, os meios, como foi que a pessoa se matou, como foi que a pessoa terminou a vida, o lugar onde a pessoa se matou, os instrumentos que a pessoa usou, porque isso pode desencadear outros suicídios, porque as pessoas, quando veem, muitas vezes estão pensando naquilo e podem ser encorajadas a praticar. E aí tem um preconceito equivocado de nossa parte, achar que não existe tecnologia para fazer isso nas aldeias. Existe sim. Muito rapidamente, pelo WhatsApp e pelo Xerit, que muitos conhecem. Eu digo Xerit, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo que eu aprendi a usar com o povo indígena onde eu estava dando aula. Eu não conhecia ele. E eles tinham o aplicativo, e eu tinha um aplicativo na sala de aula, e rapidamente todo mundo compartilhou ali, mesmo sem ter internet, porque ele funciona por Bluetooth. Então, é possível que mesmo sem ter internet, em alguma área de aldeia, a gente tenha uma disseminação das fotografias, das circunstâncias, dos meios do suicídio, e a gente tem uma onda de suicídio propagada. Então, eu queria deixar para vocês esse cuidado que a gente precisa ter. Primeiro, que o sofrimento é uma coisa inerente à vida humana. A mulher tem dor para ter o parto. No ritual de fortalecimento do povo saterê da tucandeira, a pessoa vai ser machucada, vai ser ferida, mas o objetivo não é maltratar, pelo que eu pouco sei, não é de jeito nenhum maltratar, mas é fortalecer. E todas as outras dificuldades da vida que a gente vai passando são dificuldades que ajudam a gente a nos tornarmos fortes. Portanto, não há atualmente nada que tenha resolvido a questão do sofrimento. Ele é bom ou ele é mau? Não se sabe, mas ele ocorre. Se ele ocorre, nós precisamos lidar com ele. Quando uma pessoa perde a capacidade sozinha de suportar o sofrimento, e aí nós precisamos de uma rede de apoio. Então, se é só provavelmente, se alguém topar numa pedra, não precisa de um psiquiatra para acudir, de um cirurgião para resolver, do enfermeiro para tratar. Vai passar, tem a dor e depois vai passar. Se cortar, talvez precise levar uns pontos. Mas, na maioria das vezes, esses problemas e alguns sofrimentos e algumas dores, a gente lida. Antes, a gente lidava com a maioria deles e o povo sabia como lidar com isso. É possível que tenha ainda algum conhecimento escondido, esquecido lá, porque a gente não liga mais. A maioria das pessoas diz, não, eu quero ir para a cidade, eu quero falar com o médico, eu preciso de um especialista. E muitas vezes eu deixei de ser atendido num tempo certo, com cuidado que era possível evitar que aquela situação piorasse. Eu não estou dizendo que nas situações complexas e graves que nós temos no sofrimento mental, na psiquiatria, nós não precisamos de ajuda do especialista, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do psiquiatra, mas na maioria das vezes nós não necessitaremos de ajudas difíceis, complexas e de pessoas que estão muito longe. A maioria das mulheres que fizer um bom acompanhamento com a parteira do pré-natal, se tiver a equipe de saúde que possa acompanhar o enfermeiro, os excelentes trabalhos que os enfermeiros têm no manejo do pré-natal, ela terá um bom parto. A maioria terá. Se ela ficar sozinha, se ela não tiver o acompanhamento da parteira tradicional, do pajé do seu povo, da família, da mãe que sabe, que ampara, que ajuda, pode ser muito difícil para essa mulher. Pode ter muito sofrimento na hora da dor do parto, na hora do parto, aquelas dores, aquele medo que ela tem, porque ela não teve uma construção de segurança. Da mesma maneira para depois. Isso é na vinda, no nascer e no depois. Se eu tiver uma pessoa que perdeu alguém da família,
como ele vai manejar esse sofrimento sozinho? Então, nós temos muitos tipos de encontro das pessoas com a sociedade e várias gradações de sofrimento. Quero lembrar, finalmente, que o sofrimento não é igual para todo mundo. Algumas pessoas parecem muito fortes, e outras, com uma coisa menor, podem sofrer muito, podem não suportar o sofrimento. Então, nós vamos também descobrir quais são aquelas pessoas que mais precisam de apoio. Pessoa que esteja doente de algum problema de saúde, que além, junto com ele, ainda sofra uma perca um filho, perca um pai, o risco dessa pessoa ter um sofrimento gravíssimo e a necessidade que ela vai ter de um apoio psicossocial é muito importante. Por isso que eu espero que a fala de hoje tenha contribuído com a articulação do grupo multidisciplinar que trabalha a questão do manejo da saúde mental das populações indígenas, aumentando o prestígio da cultura, lembrando a todos que o povo velho nos trouxe até aqui e eles têm muitos saberes que talvez estejam escondidos. Talvez a gente precisasse dar uma abanada assim nesse conhecimento que está lá na aldeia, lá no povo velho, que parece que não tem nenhuma importância. Que tipo de sofrimento ocorria aqui? Como era que a gente lidava com isso quando a pessoa ficava triste, sem parar, ou ficava desorientada, ficava diferente? Como era que nós alterávamos o trabalho? Como é que a gente mudava a vida para cuidar melhor dessas pessoas? Não podemos deixar de falar também que as alterações de comportamento e alteração psiquiátrica, fenômenos e sintomas de expressão da saúde mental podem ter a ver também com a alteração do meio ambiente. Vou dar 2 exemplos concretos, que é, por exemplo, o uso do mercúrio em áreas que a gente tem mineração, que a intoxicação pelo mercúrio pode haver alterações do sistema nervoso central, com mudança de comportamento, e o uso de agrotóxicos em plantações, como, por exemplo, já se descobriu uma quantidade de suicídios grande, relativamente grande, muito diferente, em áreas onde tem cultivo de tomate com o uso de agrotóxico para evitar pragas nos tomateiros. E, de repente, começou a aparecer alguns agricultores se suicidando e ninguém sabia o que era, e depois se descobriu que a intoxicação pelo veneno altera o comportamento das pessoas. Quero lembrar que, mesmo assim, serão os agentes indígenas de saúde, serão os atores culturais, os pajés, as parteiras, que estão mais próximos das pessoas, os primeiros a perceber que tem alguma coisa errada ali. Ele pode até não ter o diagnóstico, que a gente bota um livro para dizer, é nesse diagnóstico, mas eles sabem que tem alguma coisa alterando o comportamento das pessoas, como a bebida, por exemplo, altera o comportamento. Então, se numa aldeia, se numa área indígena eu começo a ter muita alteração das pessoas, é provável que a questão não esteja dentro da cabeça da pessoa, não esteja no núcleo da família, mas que esteja no ambiente inteiro, uma intoxicação da comunidade por alguma questão que pode até estar nos peixes. Um peixe que é contaminado pelo mercúrio nas áreas que eu tenho mineração, pode o consumo dele ao longo do tempo provocar alterações de comportamento, alterações neurológicas nas pessoas. Então, o uso de fertilizante, o uso de agrotóxico também pode alterar a composição da floresta, a composição de algumas plantas que estão ali perto, e isso eu estou falando que pode não servir para todos os lugares, porque em alguns lugares nós vivemos ainda num sistema de isolamento, uma distância grande da cidade, mas outras estão na área urbana, estão junto de cultivos que usam agrotóxicos, e talvez isso possa afetar a vida das pessoas. De maneira que, em resumo, eu considero essa contribuição que trago importante se ela fez todos trazerem à memória, todos trazerem para a flor da pele a importância de valorizar a cultura.
e a necessidade de que o manejo da atenção à saúde mental tem que ser compartilhando os saberes tradicionais e científicos, porque todos eles, os dois, têm contribuições a dar para melhorar a vida das pessoas. E lembrar, finalmente, que a vida do povo indígena melhor era quando eles tinham os seus territórios. Então não há saúde para o povo que não tem terra. A terra indígena é o começo, a mãe da vida, é o começo da sensação de bem-estar que todos os povos indígenas sentiam antes de ter havido essa grande invasão pelo povo que morava na Europa em busca de riqueza, que degradou muito as condições locais. Felizmente, as lideranças indígenas, os povos indígenas e aí os trabalhadores indígenas de saúde, os brancos que são de fora, mas que vão nos seus territórios com sua contribuição para sustentar a vida, para melhorar as condições com todas as dificuldades que eles enfrentam para trabalhar, são grandes colaboradores, porque dessa forma, se a gente ajuda a mantê-los no território, haverá tempo ainda de reacender esse conhecimento tradicional protetor. O grande desafio é que a gente tenha um respeito mútuo na questão de compartilhar essas competências, essas pessoas juntos com seus saberes para ajudar o povo com tanta dificuldade. Numa situação de grande pressão sobre os territórios indígenas, como nós vivemos na atualidade, a saúde mental será um componente muito grave do sofrimento e dos problemas de saúde da população. E merece, portanto, uma atenção especial da gente. Espero que a gente possa construir um bom caminho e que a gente traga de volta os saberes tradicionais que foram tão importantes para trazer os povos indígenas até aqui.